Nós acabamos semana passada Atos capítulo 11 e tem sido muito gostoso caminhar junto com os apóstolos. Tem sido muito gostoso. Arrumaram aí? Deu? Amém? Então vamos ler a Escritura. Atenção toda na Escritura, pessoal. Sem conversinha, sem... Calvino dizia que se a palavra de Deus é pregada de forma correta, é Deus falando. Então eu quero dizer para vocês que eu estou muito empolgado, muito feliz por estar caminhando junto com vocês por Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 12, eu passo a ler a partir de agora, tá? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os... fazendo passar a fio da espada a quem? Irmão de quem? Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães? Ok. Uma festa que era misturada com a Páscoa, tá? Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? O quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava fazendo o quê? Desesperado? Pedro estava ligando para os contatos dele. Pedro estava apavorado, tentando levantar um abaixo-assinado para libertar ele da prisão. O que Pedro estava fazendo? Pedro. Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o quê? Que coisa linda! Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias, o que aconteceu? Estilo Matrix, né? Caiu as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Parece que eu estou vendo Pedro meio grog, né? Pedro estava dormindo assim, um anjo acorda ele, e o anjo tem que ficar dizendo tudo o que tem que fazer. A Dani botou uma foto essa semana no Facebook, como que ela acorda. Eu sou assim também. Eu acordo, me sento na cama e fico olhando pro nada. Eu não sei se tem... Acho que Pedro, ele era esse cara que, sentado, olhando pro nada, parado um tempo, e o anjo vai, cara, depressa, cinge-te, bota as calças, bota a sandália. Aí ele botou, quando ele está saindo, o anjo bota a capa. Versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma o quê? Tá. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo, ou automaticamente, primeiro portão automático da história. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo fez o quê? Se apartou, falou: Pedro, fui até aqui contigo, vamos, agora vai sozinho. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora, Pedro é demais, né, meu? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para onde? Descansar? Resolveu passar as férias em Miami? Não, ele foi se encontrar com a igreja, né? Ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Versículo 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Ficou
ficou tão feliz que esqueceu Pedro lá de fora. E Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Versículo 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Versículo 19. Herodes, tendo procurado, não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas, fossem mortas, né? E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Versículo 20. Dobra atenção no cabeção aí. Ora, havia sérias divergências entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei. Camarista é um cara que cuida, é um alto oficial do rei, tá bom? É um amigão do rei. Eles conversaram com esse Blasto. Pediram reconciliação para que a sua terra porque a sua terra se abastecia do país do rei. Versículo 21. Em dia designado, Herodes vestia de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Versículo 22. Dobra atenção. E o povo clamava o quê? É voz de Deus e não de homem. Herodes, versículo 23, a Bíblia diz que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou, bateu as botas, morreu comido de bicho. É isso aí mesmo. Entretanto, a palavra do Senhor, aconteceu o que com a palavra do Senhor? E se multiplicava, se espalhava, né? Versículo 25. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Pode se sentar com a Bíblia aberta, não fecha a Bíblia no colo. Uma das coisas ruins de usar essas camisetas que eu estou usando aqui, mescla, é que elas ficam todas molhadas. Tipo, eu tomei uns remédios fortes. Palmas para palmas. Que legal. Como eu estava dizendo, essas camisetas aqui. Então eu tomei uns remédios fortes antes de sair de casa. E eu transpiro muito. Então já está tudo molhado aqui, ó. Embaixo do braço, então coisa mais linda. Bom, pessoal, vocês se lembram, semana passada, nós falamos sobre os discípulos, sobre Paulo e sobre Barnabé e Antioquia. Vocês se lembram? Vocês se lembram, né? Que legal. Hoje, depois a Bíblia diz, no final do capítulo 11, que Ágabo prevê aquela fome, prevê que vai vir uma fome muito grande. Eles reúnem dinheiro e enviam dinheiro para a igreja de Jerusalém. Quem que vai enviar o dinheiro? A igreja larga o dinheiro na mão de Paulo e de Barnabé e eles vão levar. E a atenção de Lucas, nesse meio tempo, ela se volta para um acontecimento ali na Judéia. Para que vocês entendam o que está acontecendo aqui, pessoal. Eu quero situar vocês primeiro. A Bíblia está falando aqui em Herodes. Vocês já ouviram falar em Herodes? Eu vou tossir muito pregando hoje. Bom, Herodes não é o cara que pegou e que matou as crianças lá? É isso. Herodes não é o cara que matou João Batista? Mas esse Herodes não é o mesmo. Vocês têm que ter uma noção assim. Vou explicar para vocês bem rápido. Esse Herodes aqui que a Bíblia está falando no capítulo 12 é o Herodes Agripa I. Ele é neto do Herodes o Grande, que matou as crianças lá em Belém quando Jesus era criança. Ele é neto daquele Herodes. E ele é sobrinho do Herodes Antipas,
que matou João Batista e que no finalzinho ali do ministério de Jesus tirou sarro do ministério de Jesus. Esse Herodes aqui, ele é um cara que ele não tem um network muito bom com Roma. Ele não tem um relacionamento muito legal com Roma. Ele é um cara que ele está precisando de apoio político. A Bíblia vai dizer no versículo 2 que ele passa o fio da espada a Tiago, irmão de João. Então, para que vocês venham entender a pregação, eu preciso explicar uma coisa para vocês também. Existem 4 homens no Novo Testamento chamados de Tiago. O apóstolo Tiago, irmão de João, é sempre mencionado junto com seu irmão. Ele era da tropa de elite de Jesus. Vocês podem ver que Jesus ele tinha os 12 discípulos, mas ele tinha 3 caras que eram os pontas firmes. Que eram quem? Pedro, Tiago e João. Eles cantaram a musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, isso mesmo, no mar da Galileia. Tem um outro Tiago também que a Bíblia fala, que é o menor, ou o chamado filho de Alfeu. Tem também o Tiago, o pai de Judas Tadeu, não é o Judas Iscariotes. Que droga, ninguém, todo mundo, não, sempre que a Bíblia fala no Judas que não é o Iscariotes, a Bíblia diz, não é o Iscariotes. O cara era tão desgraçado que, não sou o cara. E tem o 4º Tiago, que é o irmão de Jesus, que é quem escreveu a epístola, e é para quem, no versículo 17, quando Pedro está solto, ele diz, anuncia Tiago. Você pode pensar assim, mas Tiago não foi morto lá no versículo 2? Né? Depois ele manda anunciar Tiago. Tiago, vocês vão ver no capítulo 15, que vai ter um concílio em Jerusalém, e ele vai liderar esse concílio. Provavelmente ele começa a pastorear a igreja de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, se tornou o pastor daquela igreja. Então, 4 Tiagos. O que Herodes matou aqui é o Tiago da musiquinha Pedro, Tiago e João no barquinho. É esse Tiago. É o Tiago da tropa de elite, é um amigão de Jesus. É o cara que sabia de todos os segredos, das pregações, das explicações pessoais que Jesus dava. Era um cara muito amigo de Jesus, era um cara chegado. É esse cara que é morto nas mãos de um cara ímpio. Então esse Herodes Agripa I mata esse cara. Se eu fosse colocar um título no sermão de hoje, eu queria colocar capacitados pelo Espírito para enfrentar dias de trevas. Pessoal, a nossa vida ela não é feita somente de dias bons. A nossa vida não é feita somente de dias onde os raios de sol brilham, onde nós caminhamos, que parece que a vida é o clipe do Michael Jackson, o Billie Jean, caminhando e brilhando, cada azulejo que ele ia caminhando ali. A nossa vida não é feita somente de dias belos, de dias de conquistas, mas a nossa vida muitas vezes é feita de dias tristes, de dias de trevas, de dias de angústia. Hernandes Dias Lopes diz que nós não podemos entender os desígnios de Deus no que tange ao sofrimento. Por que alguns crentes fiéis sofrem mais do que outros? Talvez vocês aqui essa noite pensando assim, poxa, por que eu tenho que sofrer mais que o fulano? Por que o fulano deu sorte no casamento e eu não dei? Por que o fulano teve uma vida, um pai e uma mãe abençoada e eu não tive? Por que o filho do ciclano ele é respeitoso, educado, o meu não é? Por que eu tive que perder meu familiar e o fulano que nem dá valor para o familiar dele não perdeu? Por que Tiago aqui no texto bíblico ele é passado ao fio da espada e Pedro não é? Os dois são homens piedosos, os dois são homens que buscam a Deus, os dois são homens que temem ao Senhor, mas Tiago é morto e Pedro não é. Por que um morre e o outro não? Por que para um tem anjo? Por que para um tem testemunho? Por que para um tem
conto, ele vira herói, e o outro morre nas mãos de um ímpio. Ou vocês acham que a igreja não orou por Tiago? Por que uns morrem com uma doença grave e outros são curados? Por que uns, pela fé, fecham a boca dos leões e outros, pela fé, são cerrados ao meio? Por quê, pessoal? Por que uns são ricos, uns crentes são ricos, têm tudo nas mãos, e outros são pobres? Por que uns nascem em nações ricas, em nações prósperas, e outros nascem em nações que não têm nada? Estava essa semana eu e a Thalita em casa, acho que, não sei se nós estávamos orando, ou orando pelo alimento, não lembro qual era. E eu comecei a orar, eu comecei a agradecer ao Senhor, porque nós tínhamos comida, porque nós podemos cultuar com a porta aberta aqui na igreja. Eu comecei a lembrar dos meus irmãos que nesse momento não tem isso. E alguém aqui ousa dizer que é porque nós somos melhores do que eles? Não. Nós não sabemos o porquê de tudo isso. Não temos explicações. Nós não temos explicações convincentes para essas questões. Jó, quando passa pelo profundo da crise existencial da alma dele, leia Jó numa sentada, é 42 capítulos, em 1h30 tu lê. Jó passa pela angústia da alma dele. No capítulo acho que 40 ou 38, eu não me lembro muito bem, Deus começa a falar com ele. E Deus não explica o porquê que ele está passando por aquilo ali. Jó perdeu família, perdeu filho, Jó perdeu... Não vou matar a mulher dele, como todo mundo mata a mulher dele pregando. Não, ele não perdeu a mulher. Mas perdeu o filho, perdeu tudo, perdeu dinheiro. E Deus vai se revelando para Jó. E Jó está purulento, está doente, está todo errado. Mas Deus vai se revelando para Jó. E a alma de Jó vai se aquietando. E antes de Deus restituir as coisas de Jó, porque Jó não cantava restituir. Se alguém podia cantar, isso era Jó. Jó não cantava. E antes de Deus devolver para ele, a alma dele já está aquietada. A alma dele já está serena. Porque o que acalma, aquieta a nossa alma, não são muitas vezes as respostas das indagações da vida, mas é a revelação de um Deus que tem tudo nas suas mãos. E o engraçado é que Deus fala para Jó orar pelos seus amigos. Jó já está calmo, Jó já está quieto, Jó já tinha até pedido perdão para Deus. Disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, me perdoa. Jó pede perdão para Deus. E quando Jó está orando pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus abençoa Jó. Só que o livro termina do mesmo jeito que começou. Deus não dá explicações para Jó. E Deus não diz para Jó o porquê que ele passou. Alguns dizem assim: Jackson, saberemos na eternidade. Quem te disse? Quem te falou? Pode ser que sim, mas Deus pode muito bem não nos dizer muitas coisas na eternidade, porque o nosso relacionamento com Ele não é em pleno conhecimento. Nosso relacionamento com Deus é em fé. Estou falando para pessoas aqui que essa noite estão vendo as suas vidas nesse mesmo caminho. Quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui bem rápido. Herodes, ele queria fama com os judeus, pois as coisas não estavam bem com Roma. Então o que ele vai fazer? Ele quer fama com os judeus. O que Herodes faz? Vou matar os crentes, porque os judeus queriam que a igreja acabasse. Ele pega Tiago e mata Tiago. Ele mata na arena Tiago, passa Tiago ao fio da espada. Provavelmente
A acusação que se levantou contra Tiago era a adoração a falsos deuses. Que a igreja sempre adorou Jesus como Senhor, como Deus. Essa morte pelo fio da espada é uma morte cruel. Herodes mata Tiago, mas aí está na festa da Páscoa. Na festa da Páscoa não pode matar. Eles prendem Pedro para logo após a festa matar Pedro. Está lá. Herodes está solto, feliz da vida, e Pedro está preso. Só que diante disso tudo, o palco está armado, Pedro está preso, Herodes está feliz da vida, Tiago está morto. Só que o que a igreja está fazendo diante disso tudo? O que a igreja faz diante disso tudo? Versículo 5, alguém lê para mim aí, fica de pé e lê. Alguém fica de pé e lê. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava incessantemente. No grego, contínua e ardente oração. É o mesmo termo que é usado para Jesus no Getsemane. É uma oração ardente, é uma oração contínua por Pedro. A igreja está orando por ele. Não está tudo perdido. Tem um povo que está orando. Tem um povo que está dobrando os seus joelhos à terra, orando pelo seu pastor. Aí do nada, enquanto a igreja está orando por Pedro, Pedro está para ser morto no outro dia. Se você, olha aqui para mim, já saiu um livro no Brasil, é muito legal, eu tenho esse livro, né? Foi febre nas igrejas, 1 mês para viver. E sempre quando fala 1 mês para viver, ou coisas para viver, tem uma pessoa com os braços abertos, uma brisa vindo, uma coisa louca. Tipo, o que vocês fariam se vocês tivessem 1 mês de vida? Eu faria isso, eu faria aquilo. O Jonathan Edwards fez resoluções para ele viver sempre como se ele estivesse à beira da morte. Engraçado que Pedro não tinha 1 mês para viver. Pedro tinha horas para viver. Pedro tinha poucas horas. O que a gente está vendo Pedro fazer aqui? Orando, desesperado, pedindo perdão de pecado. Meu Deus, agora isso eu não lembrar do pecado X. Isso eu não lembrar do que eu fiz aquilo ali. Aí perdoa. Meu Senhor. O que Pedro está fazendo isso? Pedro está tranquilo. Pedro está dormindo. Pedro está para morrer em poucas horas. Eu pergunto para vocês, se você estivesse para morrer daqui a, 5 horas. Tem 3 minutos de vida, o que dá para fazer, Mateus? Um miojo. Tem 4 horas de vida, Raiz. O que Pedro está fazendo? Está acorrentado com os soldados dormindo, cara. Estou dizendo que esses crentes são tudo louco. Aí do nada, no versículo 7, diz: eis porém que sobreveio o anjo. Deus fazendo deusice. Deus faz deusice. Aí o anjo acorda ele. E vocês sabem, eu tenho falado para vocês que anjo é algo milagroso, sobrenatural, né? Não é segunda-feira que acontece toda semana. Então, nós acreditamos nos anjos de Deus, eles existem. Eu já falei para vocês numa última pregação que eu citei sobre os anjos. Nós acreditamos na intervenção divina da forma como o Senhor quiser. E esse anjo vem. E o anjo faz o quê? O anjo acorda ele. As cadeias caem automaticamente da mão, estilo Supernatural. Cai assim. Imagina, que coisa louca. As cadeias caem. Aí o anjo manda Pedro botar roupa. Pedro, você sabe lá dos evangelhos que ele gostava de andar meio nu. Não sei se é que ele está totalmente nu, mas o anjo manda ele botar roupa. Bota a roupa, Pedro meio grogue. Pedro não sabia o que era, se era uma visão, se era um sonho, ele precisava de um totem, tipo do Leonardo DiCaprio no filme Inception, mas ele não tinha um totem para saber se era uma visão ou não, né? Aí ele tá naquela
não tinha nada para rodar assim, para ver se caía. E ele está naquela visão, ele sabe se é visão, não sabe se é, mas é real. Aí o anjo pega Pedro, bota a capa, passa por uma fileira, passa por duas. Quando está chegando perto do portão, o portão abre. Primeiro caso de portão automático da história. Ele está saindo da Torre de Antônia. Era um monumento, era uma torre em homenagem a Marco Antônio que Herodes tinha feito. Ele vai à casa de Maria, mãe de Marcos. Marcos é o cara que escreveu o Evangelho. Provavelmente o Evangelho de Marcos é um compêndio das pregações de Pedro. Tá o pessoal orando. Aí eles mandam a Rod e vê quem é que está batendo lá. A Rod fica tão feliz que ela nem abre porta e já vai avisar. Eles tiram sarro dela, riem dela. Outros pensam que é um anjo, porque os judeus piedosos, eles diziam naquela época que o anjo ele tem uma semelhança física de quem ele está guardando. O anjo da guarda do Everton seria parecido com o Everton, coitado do anjo. Meu anjo seria parecido com o Brad Pitt, mas aí eles ficam nessa discussão e Pedro bem louco batendo lá. Eles abrem, ficam bem loucos, começam a fazer inúmeras perguntas, falar bem alto. Era um monte de Danuse junto. Estão todos lá falando bem alto. Pedro tem que falar para eles falar um pouquinho mais baixo. É um monte de Danuse e Mateus. Você já ouviram Mateus falando? Conversando? Eles têm voz de trovão, cara. Aí ele acalma. A Bíblia diz que ele diz que o Senhor o livrou da prisão. E a Bíblia diz que Pedro se retira para outro lugar. O nosso campeão vai aparecer de novo só em Atos capítulo 15. E depois Pedro se some de Atos. Ele não aparece mais. A Bíblia vai falar que lá na prisão o bicho pega para o lado dos carcereiros. Pela lei, qual é a pena que os caras tinham que cumprir? A pena de quem eles deixaram fugir. Ou seja, todo mundo é morto. Herodes está todo feliz. Só que Herodes tem um problema de um embargo que ele criou em Israel para não comercializar sementes com Tiro e com Sidom. Tiro e Sidom são nações vizinhas. E eles precisavam das sementes de Israel para sobreviver. Eles tinham trâmites econômicos, comerciais. E Herodes vai fazer o quê? Herodes vai cancelar tudo isso aí. Só que daí eles conhecem um cara, o nome dele é Blasto, que é o homem de confiança de Herodes. O pessoal de Tiro e de Sidom chega em Blasto e pede, por favor, fala com o homem para parar com esse embargo. Está complicando as coisas para nós. Aí Herodes, numa festa em homenagem a Cláudio, diz tudo bem. Vem todas aquelas ações e está todo mundo junto, todo mundo amontoado ali. O historiador vai dizer, eu não lembro se é o Juan, mas ele vai dizer que Herodes coloca uma roupa com fios de prata. E no segundo dia da festa tinha alguns jogos, algumas corridas, eram de 5 anos, uma festa em homenagem a Cláudio. Quando Herodes se coloca de pé, a luz do sol reflete naquela roupa com fios de prata. E ele começa a falar que vai acabar o embargo. O povo está feliz. As nações são pagãs. Muita gente ali é desviado. O que eles vão dizer? As nações pagãs acreditavam que os seus reis eram deuses. Alguém aqui já viu 300? Acreditavam que os seus reis eram deuses. Eles vão dizer que a voz de Herodes não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. Só que Herodes não é um rei de Roma. Herodes, ele é um rei judeu. Ele tem as suas raízes em Israel. Ele deveria conhecer o Senhor.
E a Bíblia diz que ele não dá glória a Deus. Ele não glorifica a Deus. Não é que ele não disse, glória a Deus. Não é isso. As pessoas dizem isso na igreja, né? O cara não deu glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Vai ser morrido de bicho. Não é isso aí. Aí Herodes, ele tinha que parar o povo e dizer, espera um pouquinho. O rei não sou eu. O rei é o Senhor. Assim, ele não faz isso. A Bíblia diz que no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu ele por ele não haver dado glória a Deus, e ele foi comido por vermes. E o versículo 24 diz que a palavra do Senhor se crescia e se multiplicava. E termina dizendo que Paulo e Barnabé, vocês se lembram que eles estão levando as ofertas lá para Jerusalém? Vocês se lembram da semana passada? Eles terminam a missão deles, levaram as ofertas e estão voltando para a igreja de Antioquia. E a gente termina. Lucas vai deixar claro 3 coisas aqui. 3 coisas estão claras. Eu quero destacar aqui 3 coisas que, no meu ver, é o que Lucas mais deixa claro aqui. Primeira, Lucas deixa claro que Deus vê, Deus enxerga, Deus contempla, Deus olha as nossas provações. Deus está olhando do céu as tuas e as minhas provações. A igreja é assolada pela morte de Tiago, um homem temente, piedoso. Ele é a tropa de elite de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Imagina nós aqui. Nós estamos plantando uma igreja. Nós estamos querendo ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós estamos querendo que o nome de Jesus seja glorificado aqui em Porto Alegre. E nós estamos felizes, com expectativas grandes do Senhor. E de repente nós perdemos um irmão muito importante para o nosso meio. O governador do estado, enlouquecido, pega e manda matar. A igreja de Jerusalém está diante desse problema, desse fantasma terrível que assombra e que assola a igreja. A morte de um cara fantástico. Eles já tinham perdido um jovem da igreja, que é Estevão, lá no capítulo 8. E agora quem morre aqui é Tiago. Imagine você perdendo o seu parente, você perdendo o seu amigo. Imagine você perdendo o seu irmão, o seu tio, o seu avô. Coloque-se você nessa história. Algumas pessoas podem perguntar assim, poxa, mas ele não era de oração? Era. Mas ele não era amigo de Jesus? Era. Mas ele não era conhecido de Jesus? Era. Mas ele não era um dos líderes da igreja? Era. Mas ser líder, ser um homem de oração, ser um homem temente a Deus, ser um homem que lê as Escrituras, não nos blinda para o sofrimento. Não nos blinda. Nós não somos blindados contra os sofrimentos dessa vida. Vocês irão sofrer. O maldito evangelho da prosperidade diz ao homem que se você tem Deus, você não sofre. Então Tiago não tinha o Senhor. Comunhão com Deus não nos blinda do sofrimento. Termos mais tempo com Jesus não nos blinda do sofrimento. Abra a Bíblia comigo em Hebreus. Capítulo 11, lá no final da Escritura. Eu quero ler 6 versículos com vocês. Hebreus 11. Hebreus 11. Todo mundo achou? Lá no final da Escritura, lá no finalzinho, fica perto de Tiago, perto de Pedro, fica depois de Tito. Tito fica depois de 2 e 1 Timóteo. Acharam?
se voltar do final é mais fácil de achar. Vem vindo de Apocalipse e aí vai ter Judas. Aí vai ter 1ª, 2ª e 3ª João. Aí vai ter 1ª e 2ª Pedro. Aí vai ter Tiago. Aí vai ter Hebreus. Se não me engano, a ordem é essa. Acharam? Então vamos lá. Hebreus capítulo 11. Capítulo número grandão. Versículo 33. Vamos ler, pessoal. Olha o que diz a Escritura. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Para aí, só vitória, né? Só vitória. Pela fé, só vitória, né? Imagina se a Escritura terminasse aqui. Só vitória. Continuando. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites. Escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Versículo 38, o Espírito Santo tem que gritar isso dentro do teu coração: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Pela fé, alguns homens fecham a boca dos leões, fazem proezas. Só que pela fé também, eles sofrem por amor ao Senhor. Pela fé, eles são cerrados ao meio. Provavelmente é o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio na mão de um rei pagão. Cerrado ao meio não é botar o Christopher lá e cerrar ele assim. Não. Eles abriam o cara e esticavam ele com cordas. E eles iam cerrando de baixo para cima, porque os órgãos vitais estão mais em cima. Então, tu daria tempo de tu torturar a pessoa mais tempo com ela viva. Deus vê as nossas provações. Nós estamos falando de sofrimento. Olha aqui para mim. Sofrimento é um terreno santo. O teu sofrimento é um terreno santo. E nós devemos valorizar o terreno santo do sofrimento dos nossos irmãos. E parar com essa besteira de dizer isso não é nada. Eu conheço pessoas que têm depressão. Nós temos visto pessoas se matando por causa de depressão. Robin Williams, aquele cara que fazia... O Homem Bicentenário. Não, sim, Robin Williams, ele fez esses filmes. Não, mas aquele cara da MTV também, não sei se é o nome dele agora, o humorista, do Hermes e Renato, que fez o Jesus Humilha Satanás. O cara era muito engraçado. Se matou de quê? Depressão. E as pessoas dizem assim: deixa de ser boba, levanta dessa cama. Vai chegar pro cara com uma faca na cabeça, deixa de ser boba, arranca essa faca na cabeça. Chegar pro cara com parada cardíaca, deixa de ser bobo, bate esse coração. Nós devemos valorizar o sofrimento dos nossos irmãos, respeitar, pisar com todo cuidado o terreno santo dos nossos irmãos. Nunca houve tanta perseguição ao cristianismo como nos dias de hoje. Enquanto eu estou pregando para você, um cristão já foi morto em algum lugar do mundo por não negar a sua fé.
Enquanto nós começamos esse culto aqui, mais de 10 cristãos já morreram por não negar a sua fé em algum canto escuro e imundo do mundo. Nesse momento, tem pessoas que estão morrendo por não negarem o Senhor Jesus. Nunca em uma época se matou tantos cristãos como nos dias de hoje. Cristãos estão sendo decapitados, humilhados, queimados, perseguidos, torturados, mas estão pregando o Evangelho. O meu convite para vocês, Vintage 180, vamos nos envergonhar disso e vamos virar Porto Alegre de cabeças para o ar com a poderosa mensagem do Evangelho. Nós não estamos sofrendo perseguição religiosa no Brasil. Podemos ter algumas nuvens querendo se armar no horizonte, mas nós não temos condições nenhuma de dizer que somos perseguidos. Nós temos o dever de, antes de baixarmos a sepultura, de virar essa cidade para o ar com a mensagem do Evangelho. A criminalidade aqui tem que diminuir, porque nós estamos nessa cidade. O impacto da mensagem do Evangelho tem que gerar uma conclusão, porque nós estamos pregando o Evangelho. Algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer nessa cidade. Algo tem que acontecer nesse mundo, aqui no Rio Grande do Sul. A mensagem do Evangelho, nós devemos nos envergonhar. E nós devemos dar um basta. Isso acaba hoje. Deus está olhando as nossas provações. Lucas deixa claro, em segundo lugar, que Deus ouve as nossas orações. Herodes, ele trama contra Pedro. Ele queria usar Pedro para ganhar prestígio político. Pedro estava em uma prisão de segurança máxima, a Torre de Antônia. 16 homens se revezando para cuidar de Pedro. Sabe como é que funcionava? 2 ficavam acorrentados em Pedro e 2 ficavam lá de fora da cela. Isso, eles ficavam revezando, no total de 16 homens por dia. 16 homens para segurar um pregador do Evangelho. Sabe por quê? Porque o diabo sabe o poder da mensagem do Evangelho. O diabo sabe o poder da mensagem do Evangelho. Então são 16 homens para parar um pregador. E eles estão lá. Só que a Bíblia diz que a igreja orava. É todo um poder político, bélico, há todo um poder psicológico, há todo um poder de tradição em favor de Herodes. Mas contra isso tem uma igreja que ora. Herodes tinha guardas armados até os dentes. A igreja tinha oração. A igreja que teve a sua oração respondida em Pedro não teve sobre Tiago. Engraçado que a igreja orou por Tiago. A igreja clamou por Tiago. Tiago foi morto. A igreja não desanimou de orar por Pedro. A igreja segue orando com mais fervor por Pedro. A igreja ora por Pedro. O puritano Thomas Watson dizia que o anjo foi chamar Pedro, mas a oração a Deus foi chamar o anjo. Matthew Henry diz que a oração e as lágrimas são os braços da igreja. Dobre sua atenção aí. Hernandes Dias Lopes diz, isso aqui, quando eu li isso aqui, arrebentou meu coração. Explodiu dentro de mim. Orar é associar-se com o mais forte, é conectar ao altar, ao trono. Orar é conspirar contra os poderes das trevas. Orar é posicionar-se acima dos poderes terrenos e buscar socorro naquele que tem o seu trono nos céus. Orar. Uma vez
Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para a igreja quando se põe a orar. Por fim, orar é unir-se ao Onipotente. Nós devemos avançar em Porto Alegre, mas nós devemos avançar em oração. Eles estão orando por uma causa perdida. Pessoal, Pedro está para ser morto depois de umas 4 horas. 4, 5 horas depois, Pedro já está para ser morto. A igreja não desanimou. A igreja está orando por uma causa perdida. Olha para mim. Não desanime de orar por causas perdidas. Ore, ore, ore. Não importa a causa que seja. Pode ser uma doença terminal. Ore. Pode parecer que não dá mais. Ore. Ore. Enquanto a igreja ora pelo seu pastor, esse cara aqui, fera, está descansando na soberania de Deus, porque tem uma igreja que está sustentando ele em oração. Interessante também que Pedro foi livre na última hora. Foi no finalzinho. Na última vigília da noite, Pedro é livre. Pedro estava pronto para morrer, mas Deus o livra de uma forma sobrenatural. Há uma conexão poderosa entre os joelhos dobrados na terra e o braço estendido de Deus no céu. Eu falei para vocês que a oração não move a mão de Deus, porque Deus não é movido por você. Mas quando estamos orando, é o Senhor que está nos movendo, e Ele está estabelecendo os seus propósitos soberanos sobre a terra, através da tua e da minha oração. Quando oramos, Deus já está fazendo a sua obra. Devemos nos juntar ao Senhor nisso. Interessante que é o Senhor que tira Pedro da prisão. No versículo 17 ele diz: ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. A igreja orou, a igreja clamou, mas foi Deus que salvou Pedro. Esse livramento, ele ampliou os horizontes do ministério. Pedro sai de cena e aparece somente em Atos 15, no concílio. Paulo cita ele algumas vezes, mas em Atos a gente não vê mais Pedro. Porque Pedro, ele é livre e ele sai para ser um missionário. Isso impulsiona, já estou terminando, olha para mim aqui. Isso impulsiona Pedro a pregar o Evangelho. Em último, Lucas deixa claro 3 coisas, como eu falei para vocês. Primeiro, Deus vê nossas provações. Segundo, Deus ouve as nossas orações. Eu vou colocar no grupo da igreja hoje uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, de acho que menos de 30 minutos, sobre o que Deus faz através da oração da igreja. Por favor, cheguem em casa, cliquem lá. Eu já mandei para os meninos uma vez, é fantástico. Tudo que Deus fez no mundo, Deus estabeleceu, Deus soberanamente decidiu fazer através da oração. Todos os grandes avivamentos, todas as vezes que parecia tudo perdido, Deus, de forma soberana, de forma poderosa, através da oração da igreja, Deus intervém e Deus muda a história do mundo. Em terceiro, Lucas deixa claro, em último, como Deus lida com os inimigos da igreja. Pedro, na sua carta, no capítulo 13, versículo 12, ele diz na primeira carta, 1 Pedro, dobre atenção aí, pessoal: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Lutar contra a igreja de Deus é lutar contra Deus. Tiro e Sidom dependiam dos grãos de Israel para se alimentar. Eles estão precisando aqui. Herodes
tem toda essa necessidade de Tiro de Sidom em favor dele. Ele se apresenta como um Deus, usando uma roupa de um pavão praticamente. Eles estão desesperados. Herodes vai discursar no segundo dia. E quando Herodes sobe para discursar naquela festa em homenagem a Cláudio, o que acontece? Ele começa a falar, a multidão começa a gritar, dizer que aquilo é voz de Deus, não é voz de homem. Ele não glorifica a Deus, ele aceita a adoração para si. Nesse mesmo instante, a Bíblia diz que o anjo do Senhor mata ele. Flávio José vai dizer que ele está terminando o discurso dele e ele sente uma dor terrível no ventre. E ele vai agonizar por 5 dias e vai morrer. Alguns médicos arriscam a dizer que estourou a apêndice de Herodes e um verme terrível, cita o nome do verme, do parasita, devorou ele por dentro. Os guardas que prendiam Pedro, que aparentemente estavam confortáveis, morreram à morte de Pedro. O Senhor envia um anjo para quebrar as cadeias de Pedro e envia um anjo para aprisionar Herodes nas cadeias da morte. Olha para mim. Nós começamos o capítulo 12 como? Tiago morto, Herodes solto, Pedro preso. Deus envia um anjo, solta Pedro e Herodes está morto. E com um outro anjo Deus manda que mate Herodes. E eu quero abrir um parênteses aqui na mensagem. Essa historinha de o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e um Deus do Novo Testamento é um Deus bom. O Deus do Antigo Testamento é um Deus tal e o Deus, pessoal, isso era lorota, é tudo o mesmo Deus. O Deus que matava no Antigo Testamento mata no Novo. O Deus que salva no Antigo Testamento é o Deus que salva no Novo. Um Deus que distribui graça no Antigo Testamento, Salmo 84, ao Senhor, com o Senhor está a graça e a glória, é o que distribui graça no Novo Testamento. O Deus que arruína nações no Antigo Testamento é um Deus que arruína nações no Novo Testamento. Deus é soberano de Antigo ao Novo Testamento. É o mesmo Deus. Esse Deus de amor, esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso mata Herodes, fulmina Herodes. Os destinos da vida estão nas mãos de Deus. Eu fico imaginando ali, pessoal, está tudo, humanamente falando, para os lados de Herodes. Está tudo perfeito para o lado dele. Matou Tiago, está começando a fechar as questões políticas internacionais, fazendo bons contratos, com uma roupa linda, o pessoal achando que ele é Deus. Só que o destino da história não está na mão do diabo, não está na mão dos ímpios, não está na mão das nações, dos partidos políticos. O destino do Brasil, o destino da tua vida, o destino do Rio Grande do Sul, o destino de Porto Alegre está nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Bendito e louvado seja o nome de Jesus. Está nas mãos dele. E nós encerramos esse texto no versículo 24 e no versículo 25. A palavra cresce e se espalha. Versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor aconteceu o que com ela? Crescia e se multiplicava. Eu nunca falei isso aqui na vida, mas eu sinto a presença de Deus aqui essa noite, muito forte. A morte de Tiago, a prisão de Pedro, em hipótese alguma intimida a igreja. A igreja poderia se intimidar. Tiago está morto, Pedro foi preso,
Pedro foi solto, mas vamos puxar o freio de mão, pessoal. Vamos diminuir o ritmo. Vamos mais devagarinho. É isso que eles fazem, pessoal. A perseguição intimida eles. O que eles fazem? Eles pregam com mais vontade. Eles falam de Jesus com mais ousadia. O fogo do Evangelho arde mais forte dentro dos corações deles. Nós estamos vivendo tempos desgraçados nos dias aqui no Brasil. Nós estamos vendo partidos políticos querendo enganar o povo. Vem mais uma eleição por aí. E provavelmente, se o Senhor permitir, nos próximos 4 domingos, nós teremos uma série de mensagens, uma minissérie sobre o cristão e a política. Nós vamos abrir uma lacuna em Atos dos Apóstolos. Nós estamos vendo muitas jogatinas, muitas igrejas também querendo se beneficiar em cima disso. O que nós vamos fazer diante disso? Nos acovardar? Ter medo do amanhã? Nós devemos seguir o exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos e incendiar essa cidade com a mensagem do Evangelho. Em segundo, o que fica claro nesses últimos 2 versículos é que a aprovação da igreja amplia a visão missionária. Versículo 25, último versículo da noite. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Pessoal, está tudo se desenhando aqui. Quem já leu Atos sabe. A igreja missionária vai ser a igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé são dessa igreja. Quem que eles levam como missionário junto com eles? Marcos. Marcos não estava orando na casa de Maria, da mãe dele, junto com a igreja? Não é para lá que Pedro vai? Isso não amedronta Paulo, isso não amedronta Barnabé, mas isso motiva mais eles ainda para as missões transculturais. Eu termino dizendo um relatório sobre Maria Tudor, que viveu na Inglaterra em 1553. Essa mulher era uma mulher ímpia. Ela perseguiu e matou vários cristãos. Ela queimou em praça pública os principais líderes da igreja na Inglaterra, como Latimer, Ridley e Cranmer. Ela matou milhares de crentes, só que outros conseguiram fugir para o continente, graças a Deus. Esses que conseguiram fugir conheceram as doutrinas da reforma em Genebra, na Alemanha e na Holanda. E depois da morte de Maria Tudor, sua irmã Elizabeth assume em seu lugar em 1558 até 1603. Ela manda chamar de volta os cristãos. Quando eles voltam, ela pede que eles, por favor, tenham uma igreja pura na doutrina, pura na liturgia, pura no sistema de governo e pura na vida. Começa ali o movimento chamado puritanismo, que foi um dos movimentos mais lindos que já houve sobre a face da terra. Jackson, tudo que eu sei de puritanismo é o que eu vejo nos filmes, aqueles caras matando pessoas, aquilo final do movimento lá nos Estados Unidos, usando um chapelão preto, brabos, indignados. Não, aquilo final do movimento e nos Estados Unidos. Eu estou falando do movimento puritano na Europa. O capítulo 12 que nós lemos começa com a morte de Tiago, a prisão de Pedro e Herodes triunfante. Mas nós encerramos essa noite aqui, Vintage, com a morte de Herodes, a libertação de Pedro e a palavra triunfante. É desse jeito que nós enfrentamos os nossos problemas. É desse jeito que você vai sair para sua casa hoje, depois do culto. É desse jeito que você vai viver essa semana, de cabeça erguida, servindo ao Senhor e honrando a Deus e sofrendo bem, sofrendo para a glória de Deus. Já que isso é só sofrimento, não, cara, não. Mas quando vier, que seja para a glória de Deus.
Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é poderosa, maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o que tu faz por intermédio de tua palavra, nós não temos como fabricar, nós não temos como medir, nós não temos como forjar e imitar. Obrigado porque tu és bom, Senhor. Obrigado porque tu és maravilhoso. Planta um avivamento em nossos meios, no nosso meio. Começa um despertar, um desejo pela tua palavra. Começa em nós, Senhor, um desejo ardente de conhecer o teu evangelho e de incendiarmos essa cidade pelo poder do evangelho. Levanta as mulheres dessa igreja para influenciarem onde elas estão. Levanta homens de verdade para amarem suas mulheres, ensinarem as escrituras em casa para suas esposas, como ensina a tua palavra, orarem por suas mulheres, serem homens de honra nesse mundo corrompido, serem homens valorosos, homens dignos de serem imitados, homens como Pedro, Senhor, homens como Pedro, homens como Paulo, homens fantásticos como Barnabé. Em nome de Jesus, levanta uma igreja vigorosa, forte, esplendorosa aqui em Porto Alegre. Não uma igreja isolada do mundo, isolada dos pecadores, mas abre as portas dos bares, das casas noturnas, dos prostíbulos, para que os teus filhos proclamem o teu evangelho para os perdidos, com um coração inundado de amor e cheio do teu fogo, Senhor. Salva pecadores. Que os futuros pastores de nossa igreja sejam homens, Senhor, que sejam resgatados do lamaçal do pecado e que se tornem homens cheios da tua escritura, homens da escritura, homens da igreja, homens que amam o povo, no nome de Jesus. Nós somos pequenos, Senhor, temos ciência do nosso tamanho pequeno, temos ciência de como frágeis nós somos, mas nós nos unimos a Ti, ó onipotente Deus, e contigo, Senhor, nós saltaremos muralhas pelo poder do Teu Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar.